Esse aqui é o vídeo 4, recomendo fortemente que dê uma olhada nos outros vídeos. E o capítulo que eu vou continuar explicando é atividades e tarefas de testes e seus produtos de trabalho. Então, paramos na próxima etapa, que é a implementação do teste. A implementação do teste responde à pergunta: temos tudo para executar os testes? Então, a análise é o que testar, a modelagem é como testar e a implementação é temos tudo para executar os testes. As atividades são desenvolver e priorizar os procedimentos de teste, e se houver os scripts de testes automatizados, criar a suíte de testes a partir dos procedimentos de teste, organizar os conjuntos de teste em um cronograma, construir o ambiente de teste, a parte de infraestrutura, preparar os dados de testes, verificar e atualizar a rastreabilidade bidirecional. Então, os produtos de trabalho são procedimentos de teste, suíte de testes e cronograma. Uma coisa que é estranha é que no glossário me diz que procedimentos de teste são sinônimos de suíte de teste. E aqui ele me diz que eu tenho esses dois produtos de trabalho, que me dá a ideia de que são coisas diferentes. Aí não sei, essa sessão eu acho a sessão mais confusa, então eu ainda tô assimilando ela, não consigo muito explicar sobre ela, ainda tô aprendendo. O próximo passo é a execução do teste. Na execução de teste, conjunto de testes são executados. As atividades são gravar os identificadores e versões do objeto de testes, ferramentas de testes e produtos. Gravar, não fica muito claro para mim o que é o gravar. Achei estranho esse verbo, gravar. Mas, enfim, eu acho que ele se refere a eu ter os meus documentos versionados, e devidamente identificados para que isso fique de forma organizada. Acho que é isso. Executar os testes, comparar resultados reais com os resultados esperados, analisar as anomalias para estabelecer suas prováveis causas, defeitos, falsos positivos, comunicar os defeitos com base nas falhas, registrar o resultado da execução do teste e repetir as atividades de teste. Execução de teste corrigido, o teste de regressão, teste de confirmação, verificar e atualizar a rastreabilidade bidirecional. Então, às vezes as pessoas acham que o teste ele se limita apenas à execução, e na realidade a execução é só uma parte de todo o processo, de todas as atividades. Era só uma das atividades, mas não é a única, a execução do teste. Mas acho que é a mais conhecida, já que é aqui que tu vai comunicar os defeitos, é aqui que tu vai fazer o registro do resultado, vai comparar resultados obtidos com o resultado esperado e vai também repetir as atividades de teste, a questão de teste de regressão e teste de confirmação. Os produtos, então, documentação do status dos casos de teste ou procedimentos de teste. Ele me diz que procedimentos de testes é o conjunto de casos de teste, se eu não estou enganada. Relatório de defeitos e a documentação sobre quais itens de teste, objetos de teste, ferramentas e produtos estavam envolvidos no teste. Relatório de defeitos e documentação sobre quais itens de teste, objetos de teste, ferramentas e produtos estavam envolvidos no teste. Certo. Agora o próximo item é a conclusão do teste. Coletam os dados das atividades de testes já concluídas. As atividades de conclusão de testes ocorrem nos marcos do projeto. O marcos do projeto seria, por exemplo, o final de uma sprint, seria uma entrega. Então,
Essa é a etapa de conclusão de teste. E as atividades são verificar se todos os relatórios de defeitos estão fechados, criar um relatório de resumo de teste, finalizar e arquivar o ambiente de testes, os dados de teste, infraestrutura e produtos, entregar os produtos, analisar as lições aprendidas, usar as informações coletadas para melhorar a maturidade do processo de teste. Então aqui, de conclusão, é bem tranquilo, né? É bem as tarefas de finalização, verificar se está tudo, né? Se o relatório está tudo fechado, se tu tem ali, tu cria um relatório de resumo, tu arquiva o ambiente de teste, entrega produto que ainda está pendente, faz uma análise das lições aprendidas, né? E essa última atividade, usar as informações coletadas para melhorar a maturidade do processo de teste, acaba tendo bastante relação com analisar as lições aprendidas. Produtos, ele me disse que eu tenho relatórios de resumo de teste, itens de ação para melhorias de projetos subsequentes ou iterações e solicitações de mudança ou itens finalizados de backlog de produto e produtos de trabalho. Graças a Deus acabou esse módulo. Recém agora ele ia falar sobre a rastreabilidade entre a base de teste e os produtos de trabalho de teste no syllabus, né? Esse item eu acabei adiantando, já que ele fala muito em rastreabilidade. Quando ele me detalha as tarefas, ficaria ruim eu ter essa definição só depois. Então, por isso eu já puxei para adiante. Agora vamos para os últimos itens, a psicologia humana e os testes. O que ele me diz? A definição de defeitos durante um teste pode ser percebida como uma crítica ao produto e ao seu autor. Isso é real oficial, né? O autor, que pode ser o desenvolvedor, o analista de sistema, depende de qual é o meu objeto de teste, espera que seu produto esteja correto. Claro, quando tu faz vou escrever um documento, sou um analista de sistema, vou escrever um documento, tu não espera que aquele teu documento tenha defeitos, né? Quando tu constrói uma solução, tu não pensa, né? A solução tá toda errada. Então, tu faz uma coisa com a expectativa de que aquilo esteja correto. Então, o autor espera que seu produto esteja correto. Ele tem um viés de confirmação que dificulta a aceitação do produto incorreto. Além disso, é um traço humano culpar o portador de más notícias. Então, tem duas questões aqui. Uma que é o viés de confirmação que dificulta a aceitação da pessoa que ela cometeu um erro. Essa é uma questão. A outra questão é que as pessoas tendem a culpar o portador de más notícias. Nesse caso, o portador de más notícias é o testador, o analista de testes, que vai dizer, olha, eu encontrei essas falhas. Então, às vezes pode ser que o autor ele possa dizer assim, não, posso tentar justificar aquela falha, possa criar um cenário absurdo para justificar, não, falhou só porque... Não, isso não é uma falha, em tal cenário mirabolante, esse comportamento do sistema faria sentido. Então, foi tu que não soube testar, teu teste que tá errado. Então, um traço humano é culpar o portador de más notícias, e o portador de más notícias vai ser o pessoal dos testes. Para amenizar as informações sobre defeitos e falhas, para amenizar esse climão, as informações sobre defeitos e falhas devem ser comunicadas de forma construtiva, porque o teste ele é visto como uma atividade destrutiva, você vai criticar todo mundo, né, enfim. E na realidade não é isso, né, ele é para aumentar a qualidade, né, a qualidade do software deve ser um objetivo de todos os envolvidos no desenvolvimento. Então... mas às vezes acaba tendo, né, uma rixa, né, entre desenvolvedores e testadores, né? Então tem maneiras de se comunicar bem, né? Habilidades que a pessoa que faz essa comunicação deve ter.
Então, maneiras de se comunicar bem incluem os seguintes exemplos. Comece com colaboração ao invés de batalhas. Lembre a todos do objetivo comum de sistema de melhor qualidade, que foi o que eu disse antes, né? Todo mundo da equipe deve estar comprometido com a qualidade. Então, o teste ele vai servir principalmente para isso. Então, não deve ter ser visto como algo que empaca, né? Ia entregar o sistema hoje, agora achou um monte de falha, não vai ser mais entregue. Ou, né? Que pessoa cri-cri, né? Achou umas falhas que dificilmente aconteceriam em produção. Ou, duvido que alguém vá usar o sistema desse jeito, olha o jeito que o cara usou. Então, tem muito isso. Então, é importante lembrar a todos que o objetivo é a melhor qualidade. Enfatize os benefícios do teste. Aí tem muitos, né, que a gente pode enfatizar. Principalmente a questão do custo e tempo que a empresa economiza, como eu já dei lá o exemplo, que é muito caro a correção de uma falha em produção, entre outros, né? Benefícios do teste. Os testes fazem com que a pessoa aprimore o seu produto de trabalho, né? Seja o código, ou seja uma documentação de requisitos, por exemplo. Então, isso tô aprimorando agora, faz com que tu não repita com a probabilidade de tu repetir esses mesmos erros futuramente seja reduzida. Então, tem muitos benefícios que dá para ser enfatizado nesse momento. Próximo item, comunique os resultados do teste de maneira neutra, focada no fato, sem criticar o autor ou o item defeituoso. Então, aqui eu posso dar um exemplo que já aconteceu comigo. Que meu chefe me deu um toque, até foi um toque bem interessante, que eu não tinha pensado dessa forma. A gente estava fazendo um software para uma empresa bem conhecida. E aí o nome dessa empresa não tem acento. E aí colocaram o nome da empresa lá com acento. Então eu abri uma tarefa, né? Não, o nome da empresa não tem acento. E aí meu chefe falou, olha, vamos mudar isso aqui, vamos... Em vez de tu dizer, né, que o nome não tem acento, fala, alterar o nome, aspas, como tá com acento, para, aspas, sem acento. Então eu não tô dizendo pra ele que tem um erro, estou pedindo uma substituição. Não sei, uma forma de botar um paninho quente ali, não sei. Foi uma dica que meu chefe me deu, assim, pra não ofender ninguém. Né, sei lá, um outro exemplo, sei lá, digamos que, claro, eu vou dar agora um exemplo bem grotesco, que não aconteceu, mas um exemplo, sei lá, se eu tiver escrito lá no sistema problema, ao invés de eu escrever que não se escreve problema, que se escreve problema na descrição da tarefa, eu vou colocar assim, alterar, aspas, problema para, aspas, problema. É uma alteração, né? Não tô apontando diretamente o erro, né, o defeito. Então, tem que ser, a comunicação ela deve ser neutra, focada no fato, sem criticar o autor ou o item defeituoso. A próxima questão é, tente entender como a outra pessoa se sente. Aqui confesso que é um pouco difícil, né, sem tu passar por essa experiência, a gente tem um pouco de dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas é só a gente pensar, né, que é muito ruim quando alguém nos critica. Então, os desenvolvedores, né, falando de teste, falando quando a gente está testando um produto de trabalho do desenvolvedor, ele se sente criticado, né, embora não seja o nosso objetivo, né, o objetivo é o teu sistema atendendo às expectativas, aos requisitos e tudo mais.
Então, é pra gente tentar se colocar no lugar da pessoa que está recebendo essa crítica. E por último, confirme se a outra pessoa entendeu o que foi dito. Né? Então, quando eu me comunico, eu devo, né, no meu reporte ali da falha, eu devo me certificar de que a outra pessoa entendeu aquilo que eu estou comunicando. Agora, o último item é a mentalidade do testador e do desenvolvedor. As mentalidades de testador e desenvolvedor, elas são diferentes, mas elas são complementares. A do testador envolve curiosidade, cheque. Pessimismo profissional, achei meio pesado, não sei se eu daria cheque aqui. Olhar crítico, cheque. Atenção aos detalhes, cheque. E motivação para comunicação e relacionamentos bons e positivos. Então, o testador, ele é uma pessoa mais curiosa, mais crítica, que tem que estar mais atento aos detalhes. E também tem que e além disso tudo, tem que ter uma motivação para comunicação e relacionamentos bons e positivos, porque senão ele é visto como como alguém destrutivo, né, mesmo, a sua atividade é vista como algo destrutivo. Não é incomum um desenvolvedor chegar pra gente e dizer, olha, não entendo o teu trabalho, ou né, e na realidade o nosso trabalho é só garantir a qualidade é um pouco forte, né? Mas nosso trabalho é evitar falhas em produção, essa economia de tempo e de dinheiro, colaborar com a qualidade do software. Esse é o nosso trabalho. Então, para que o nosso trabalho seja até compreendido, é importante que a gente se comunique e tenha um relacionamento bom e positivo com os outros membros da equipe. Agora, a mentalidade do desenvolvedor. Desenvolvedor estão mais interessados em projetar e criar soluções do que em contemplar o que pode estar de errado nessas soluções. Então, isso até eu já falei antes, né? Que quando tu tu tem uma ideia, tu pensa numa solução, tu não vai pensar o quão errada essa solução tá, o quão defeituosa, enfim. Então tu não pensa, tu só pensa numa solução e aí projeta e constrói. Quem vai, de fato, verificar, né, fazer o advogado do diabo ali, que vai jogar contra, digamos assim, vai ser o testador, mas não é nem jogar contra. Na realidade, eles são complementares, só que são pessoas com habilidades diferentes, né? Cada um tem as suas características e trabalham em conjunto para que seja desenvolvido o software da melhor forma possível.